Você já viu gente ser eliminada no TAF por conta de uma gripe? E a eliminação por conta de perfil psicológico secreto? Parece piada, né? Mas isso acontece todos os anos nos concursos públicos. Mas agora, nesse vídeo aqui, você tem um guia completo sobre como evitar, ou pelo menos reverter, esse tipo de eliminação. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Peterson. Sou advogado especialista em concursos públicos. Fui concurseiro, já fui concursado. E hoje dedico a minha vida a defender você, concurseiro, contra as ilegalidades cometidas por bancas de concursos públicos. Nosso lema aqui é defender o servidor público desde o concurso até a aposentadoria. Se você está inscrito no concurso da Polícia Federal de 2025, eu criei um e-book completo e gratuito e nele eu explico em detalhes tudo o que você precisa saber para não ser injustiçado nesse concurso. E o melhor, ele vem com checklists, orientações práticas e também modelos para te ajudar desde o primeiro minuto após uma eventual eliminação. Esse vídeo vai ficar dividido em alguns capítulos, exatamente os mesmos capítulos que eu defini aqui no nosso e-book, né? De acordo com cada etapa do concurso. Então, primeiro aqui, nós vamos falar sobre exames médicos, sobre TAF, psicotécnico, provas objetivas, discursivas, heteroidentificação, cláusula de barreira e investigação social. Então, se você vai passar por essas etapas no concurso, eu recomendo que você fique aqui comigo, hein? A primeira etapa, que é a etapa que eu vou trazer aqui, é uma etapa que elimina muita gente, tá? É a etapa de exames médicos. Na etapa de exames médicos, infelizmente, muita gente acaba caindo nessa etapa por conta de cirurgias antigas, por conta de ceratocone, por conta de, às vezes, não atingir a acuidade visual sem correção, tá? São inúmeros os fatores que fazem com que candidatos caiam nessa etapa. Só que a justiça tem reconhecido de forma reiterada, não só no concurso da Polícia Federal, mas também em outros concursos policiais, que vale é a capacidade funcional do candidato no momento em que ele participa da fase de exames médicos. Isso significa que não importa se você já fez uma cirurgia no joelho, no ombro ou em qualquer lugar. O que importa é, essa cirurgia te incapacitou para o exercício do cargo de policial? Senão, essa eliminação é totalmente ilegal. Por exemplo, se você tem ceratocone, ter ceratocone não significa ou não deveria significar automaticamente uma eliminação no concurso. Por quê? Porque o que vale é qual é a sua acuidade visual. Ela está dentro daquilo que o edital pede? Se estiver dentro, então a sua eliminação é ilegal. Outro motivo que elimina candidatos é quando o candidato atinge a acuidade visual com correção, mas não consegue atingir sem correção. A justiça já entendeu de forma reiterada que esse tipo de eliminação é ilegal. Se o candidato usa óculos, usa lente ou até já fez uma cirurgia e consegue atingir a acuidade visual com correção, a eliminação foi o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, resumindo para você, ó, doenças que não são incapacitantes, histórico médico antigo mesmo sem sintomas atuais, condições corrigidas, por exemplo, cirurgia de miopia, prótese dentária, ausência de motivação técnica no laudo, ou seja, quando a banca da PF simplesmente escreve inapto e não fundamenta de forma consistente, né, o porquê você está inapto, o porquê aquela condição médica está te incapacitando para o exercício da função. E, por último, né, a junta ignora exames complementares. Por exemplo, você é considerado inapto, e aí você, no recurso, junta exames complementares e a banca simplesmente mantém a sua inaptidão, sem de fato adentrar no mérito, sem de fato justificar o porquê você está inapto para exercer o cargo de policial. A segunda etapa aqui que a gente vai conversar, que inclusive é a próxima etapa do concurso, né, é o TAF, o teste de aptidão física. Muita gente, né, se preocupa bastante com esse teste. Eu, inclusive, estou em alguns grupos de aprovados na PF e a galera, no momento, só fala nisso, né, mas o que ninguém fala é quais são os motivos que levam o candidato a ser eliminado e que depois ele consegue reverter lá na justiça. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, lesões ou doenças temporárias, que aí é o gatilho que eu usei lá no início do vídeo, né? Por exemplo, febre, torção, Covid. Na época do Covid isso aconteceu muito, né? O que acontecia lá na época do Covid? O pessoal contraía ali a Covid, né? Naquela época, por conta da pandemia, a pessoa, obviamente, tinha que se manter, né, distante de outras pessoas para não contaminá-las. E aí, essa pessoa estava impedida de fazer o TAF e automaticamente era eliminada do concurso. Ela entrava na justiça e a justiça concedia o direito para ela de refazer o teste físico, tá? Atualmente, embora a jurisprudência, como regra, tá, diz que condições temporárias não é suficiente para você remarcar o TAF, a própria jurisprudência do STF tem reconhecido que, dependendo da situação, você pode remarcar, como é o caso de torção, febre ou qualquer outro problema que você adquiriu ali próximo à realização do TAF ou até mesmo lá na pista. Por exemplo, você começou a correr lá e torceu o pé, né? Ou aconteceu algum acidente com você ali durante a corrida, natação, enfim. Você tem direito de remarcar o teste, tá? Pelo menos essa é a jurisprudência dos tribunais regionais federais, que é justamente os tribunais que julgam as ações envolvendo o concurso da Polícia Federal, tá? Então, caso você tenha negado a remarcação do TAF, mesmo com laudo ali, mesmo com provas, você tem direito de
entrar na justiça para recorrer disso daí. Uma outra questão também, né, é a filmagem ausente ou a filmagem ruim, a qualidade está ruim, dificultando a análise. Por exemplo, você fez as barras de forma 100% correta, porém, o examinador contou errado. E aí você pede a análise da filmagem. Porém, quando vai analisar a filmagem, está desfocado, está longe, ou o ângulo ali da filmagem não está legal, né, tornando muito difícil a análise. E aí, como é que fica, né? Você continua prejudicado, você continua eliminado porque a filmagem não está legal? Claro que não. Tá? Nesses casos, a justiça diversas vezes mandou refazer o TAF por conta de que é obrigação da banca filmar o TAF, filmar com qualidade, filmar no ângulo correto, de maneira que você possa exercer o contraditório e a ampla defesa, beleza? Se a banca não filmar, piorou, tá? A banca é obrigada a filmar. Outra coisa, né, que acontece bastante também nos TAFs são condições desiguais. Por exemplo, alguns candidatos correm no sol, né? Correm em um horário ou numa cidade em que está ensolarado. Outros candidatos correm naquela chuva torrencial, a pista alagada, ou então alguns candidatos correm numa pista que está 100%, outros candidatos correm em pistas que estão ruins, que estão em más condições, né, fazendo com que os candidatos tenham dificuldade de correr, ou por conta, né, do receio de sofrer alguma lesão, estão correndo com mais, vamos dizer assim, com mais prudência e acaba não atingindo o tempo necessário ali e acaba sendo prejudicado. Há muitos relatos também, né, de TAFs em que os candidatos não têm um tempo mínimo ali para aquecer, já outros candidatos tiveram tempo para aquecer, enfim. Então, assim, o TAF acontece muita ilegalidade, principalmente envolvendo a falta de isonomia, quebra de isonomia, tá? Já vimos em concursos também acontecer de examinadores lá no dia do TAF, que eram treinadores de candidatos, ou seja, eles treinaram os candidatos para fazer o TAF em que eles mesmos foram examinadores. Isso quebra totalmente a isonomia e vários outros princípios constitucionais, tá? Então, assim, qualquer ilegalidade, qualquer coisa que você perceber que você ficou prejudicado, que você foi injustiçado, você tem direito de juntar provas e buscar isso na justiça para tentar reverter ou, pelo menos, para tentar remarcar o TAF. Uma das coisas que acontece também, né, é que o examinador, ao invés de não contabilizar o exercício que o candidato fez, né, ele deveria apenas desconsiderar, o examinador fica interrompendo o candidato, né? Ou fica contando novamente o mesmo exercício. Por exemplo, fez 1, 2, aí no terceiro, como ele não está contabilizando, ele está lá, 2, 2, 2, e aquilo vai estressando o candidato, né? Ao invés dele simplesmente se calar e não contabilizar, né, ele fica fazendo alguma coisa que acaba atrapalhando o candidato e tira, né, a concentração, tira o foco ali do candidato, de modo que isso, às vezes, nem é feito com todos os candidatos também, para piorar, né? É feito com um candidato, não é feito com outro, enfim. O TAF é uma etapa que você precisa estar bastante atento, porque, infelizmente, muitas ilegalidades acontecem. Uma outra coisa que acontece no TAF é você atingiu o tempo ali da corrida, da natação, por exemplo, mas faltando ali alguns segundos, alguns milésimos de segundo. E aí, quando você analisa, né, a prova, o cronômetro é manual, né, o apito ali do examinador foi na boca, foi no apito, enfim, não foi nada de forma mais precisa, né, foi algo que está sujeito a uma subjetividade ou até mesmo um erro ali manual do examinador, enfim. Então, quando você está diante desse tipo de situação, também é possível reverter a sua eliminação. Terceira etapa que a gente vai conversar aqui é a etapa da avaliação psicológica, tá? A avaliação psicológica também tem diversas situações em que é possível você questionar na justiça. Eu vou listar aqui para você algumas situações. Laudo genérico, ausência de perfil profissiográfico legal e público, critérios subjetivos sem base científica, recusa em aceitar laudo psicológico particular no recurso, ausência de motivação concreta e de contraditório. E, por último, a mais importante, a que eu mais vejo, é a falta de análise conjunta de todos os testes, tá? Muitos candidatos são reprovados, né, na etapa do psicológico por conta, às vezes, de um item de contraindicação. E aí, aquele item, ele foi analisado somente em um teste específico. E aquele item de contraindicação, o psicólogo ali da banca, ele não correlacionou com outros testes. Então, ou seja, ele não fez uma análise conjunta, né, de todos os testes ou de vários testes para falar que aquele item de contraindicação, ele apareceu, né, ele foi confirmado em outros testes ali e, por conta disso, aquele candidato estaria inato. O que eu vejo na prática, muitas das vezes, o candidato teve ali um item de contraindicação, mas em um teste só. Aquele teste não foi, aquele item de contraindicação não foi confirmado em outros testes. Laudo genérico é uma coisa que acontece bastante, né? Principalmente por conta de critérios mais objetivos, né? Falta critérios objetivos ali no laudo. A gente consegue mostrar isso na justiça, principalmente porque quando a gente leva para a justiça, a gente pede uma perícia judicial em cima ali da bateria dos testes, e é onde que muitas vezes o perito vai encontrar ali subjetividade, vai encontrar uma interpretação diferente
daqueles testes e aonde que a gente consegue reverter a eliminação dos candidatos, beleza? Uma outra etapa também, não menos importante, né? Na verdade, a primeira etapa do concurso, são as provas objetivas e discursivas, tá? Eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando sobre anulação de questões de concurso público, mas de forma resumida, tá? O STF tem uma jurisprudência no sentido de que o judiciário não pode entrar no mérito da correção de provas de concursos públicos, exceto no caso de uma análise da legalidade, né, de violação da legalidade ou violação da Constituição. Então, quando que na prática o judiciário pode e deve entrar para corrigir uma questão, para anular uma questão ou para aumentar uma nota da discursiva, tá? A primeira situação é quando há um erro grosseiro. Por exemplo, alternativa incorreta com uma certa. Ou então, em questões em que tem duas respostas, ou que a pergunta, né, tá dúbia, tá ambígua, levando os candidatos a erro. Uma outra situação, né, quando a correção da discursiva não tem um espelho, né, o espelho secreto, ou então sem um critério objetivo ali para falar por que a nota nesse parágrafo aqui, nesse ponto específico aqui, foi 0. Por que a nota foi 0, alguma coisa e não 1 ponto, 2 pontos, enfim. Não tem um espelho ali para que você possa comparar a discursiva. Nesses casos, é totalmente ilegal esse tipo de atitude das bancas de concurso. A próxima etapa que nós vamos analisar aqui é uma das etapas mais polêmicas em tudo quanto é concurso público e também em vestibulares de universidades públicas. É a etapa da heteroidentificação. Particularmente falando, né, eu sou ultra especialista em heteroidentificação, tá? Já faz muitos anos que eu atuo com heteroidentificação, inclusive foi o primeiro subnicho dentro do mundo, né, dos concursos públicos que eu comecei a atuar. Tanto é que eu fiquei anos atuando só com heteroidentificação por conta, né, de inúmeras, milhares de ilegalidades que acontecem em todos os concursos que têm cotas raciais, tá? De forma bastante resumida, porque eu já tenho outros vídeos mais completos aqui no canal sobre heteroidentificação, bastante resumido aqui, porque esse vídeo aqui é um vídeo para apresentar o nosso e-book, tá? Então, bastante resumido, quais são as principais ilegalidades, né, na heteroidentificação. A primeira coisa é que a análise da banca é uma análise do fenótipo. Então, a genética é deixada de lado. Então, não importa se o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó são negros ou eram negros, tá? Isso não faz a menor diferença, tá? O que manda é o fenótipo. E fenótipo são as características físicas nossas. Então, por exemplo, o tom da pele, como é que são os seus lábios, como é que é a base do seu nariz e o seu cabelo. Então, são essas coisas que são avaliadas. Então, a primeira ilegalidade que acontece nesses concursos é quando a banca somente diz que você não tem os traços de pardo, você não tem os traços negroides, mas ela não explica exatamente. Algumas bancas até colocam assim, ó, o candidato não possui traços fenótipos de negro, como nariz, boca, lábios, nariz, cabelo, tom da pele, mas ainda assim é genérico esse tipo de decisão, porque ele não explica que, por exemplo, o tom da pele, por que o tom da pele não se encaixa? Por que o nariz não se encaixa? O nariz é fino, a base do nariz é fina. Por que o lábio não é, né, o lábio do candidato não está dentro ali do fenótipo pardo negro? Não explica, só fala que aqueles critérios ali, aquelas características não se enquadram, mas não explicam por que não se enquadram. Então, isso é totalmente ilegal. Uma segunda ilegalidade, né, que eu acho um absurdo total, é quando a comissão ignora registros públicos anteriores, principalmente quando o candidato já passou por uma heteroidentificação anteriormente e foi aprovado, tá? Isso é um absurdo. Por quê? Porque a pessoa, ela é branca, morena ou preta para sempre. Se ela nasceu branca, ela vai morrer branca. Se ela nasceu morena ou preta, ela vai morrer morena ou preta. Não tem como a pessoa mudar, né? Nós não somos camaleões. Então, se você foi aprovado em uma heteroidentificação alguma vez na vida, não faz sentido nenhum você ser reprovado agora em outra heteroidentificação. Inclusive, o STF tem um entendimento pacificado, reiterado, né, está julgando novamente isso aí, e, né, pelos votos ali dos ministros, eles estão reafirmando a jurisprudência, ou seja, vão manter esse entendimento de que quando há dúvida em relação ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração, tá? E como que a gente prova que há dúvida? Tem várias formas. Por exemplo, você foi aprovado numa banca de heteroidentificação e aí depois você é reprovado. Com isso, você consegue mostrar que há dúvida, né? Pessoas diferentes te enxergam de forma diferente. Uma outra forma de provar que há dúvida. Dentro da banca de heteroidentificação, são vários membros e cada membro tem um voto. Pode ser que os votos ali dos membros não tenham sido de forma unânime. Ou seja, se um membro da comissão votou favorável, né, à sua autodeclaração,
o que basta para a gente provar que houve dúvidas. O problema é que muitas das vezes as bancas não divulgam os votos dos membros da comissão, tá? Você só vai descobrir isso depois que você entra com o processo na justiça e pede ao juiz que obrigue a banca a entregar ali os votos de cada membro. Aí você enxerga ali a clareza, né, dos votos e aí você consegue provar que houve dúvidas ali na sua banca e se houve dúvidas deve prevalecer a sua autodeclaração. Uma outra, né, prova que é obrigatória também, igual lá no TAF, é que precisa da filmagem, precisa de provas ali do exame de heteroidentificação. Isso pode ser importante para que você exerça o contraditório e a ampla defesa, beleza? Chegamos no capítulo 6, né? O capítulo 6 fala sobre a cláusula de barreira e cotas raciais e cotas de PCD, tá? A Polícia Federal, o edital de 2025 da Polícia Federal, em relação à cláusula de barreira, assim como vários outros concursos, está infringindo a lei de cotas, tá? O edital está infringindo a lei de cotas. Por que que está infringindo? Tá? Vamos lá. A existência de uma cláusula de barreira já foi julgada pelo STF como lícita, como legal, como válida, tá? Pode haver, sim, cláusulas de barreira. Só que quando você aplica a cláusula de barreira da mesma forma que na ampla concorrência, lá nas cotas raciais e nas cotas de PCD, você praticamente está matando várias vagas ali de cotistas e deixando para que candidatos da ampla concorrência assumam vagas de cotistas. E eu vou explicar melhor sobre isso agora. Olha só, digamos que num concurso, tá, existam ali 30 redações corrigidas da ampla concorrência, 5 das cotas raciais e 5 das cotas de PCD, só para facilitar aqui o nosso raciocínio. E aí, digamos que esses 5 de cotas de PCD e 5 das cotas raciais, digamos que 3 de cada um ali são eliminados posteriormente, né, no exame médico, no TAF, por exemplo, enfim, eles são eliminados em alguma etapa posterior do concurso. Como não tem mais nenhum cotista que teve a sua redação corrigida, ou seja, já foram todos eliminados na fase de redação, né, quem é que vai assumir aquelas vagas ali? O pessoal da ampla concorrência. Por mais que aqueles 10 ou 20 que eu falei que tiveram ali a redação corrigida na ampla, alguns deles também serão eliminados no TAF, no psicológico, vai ter muito mais gente aqui na ampla concorrência para assumir as vagas aqui dos cotistas, né, ao longo do concurso, ao longo da validade daquele certame. E isso é totalmente ilegal, porque a lei de cotas, tanto cotas raciais quanto de PCD, fala que aquela proporção que a lei definiu, ela tem que valer para todas as fases do concurso, tá? Isso significa que aquela nota de corte que eles criam de forma padronizada não pode ser aplicado nas cotas raciais nem nas cotas de PCD, tá? Porque deve haver candidatos aptos ali para poder substituir candidatos que venham a ser eliminados ao longo do concurso, tá? Desde que, é claro, né, existam candidatos que tenham nota suficiente, né, para poder permanecer no concurso. E quando eu digo nota suficiente, eu estou falando daquelas notas mínimas que geralmente os editais dos concursos estabelecem. Por exemplo, a Polícia Federal estabeleceu ali várias notas mínimas de acordo com a matéria, de acordo com o conhecimento ali que caiu na prova objetiva. Isso daí não tem problema nenhum, tá? Então, se você atingiu aquelas notas mínimas, mas a sua classificação ficou abaixo da nota de corte e aí você não teve a sua redação corrigida, isso é totalmente ilegal, tá? Totalmente ilegal, se você está na condição de cotista racial ou PCD. Mas apesar do concurso da Polícia Federal ter publicado o edital dessa forma, de forma ilegal, na prática, quando a polícia publicou, quando a Sebrasp publicou ali a nota final da prova objetiva e a nota parcial da discursiva, você percebe que eles corrigiram muito mais redações do que o que o edital previa inicialmente, provavelmente por conta, né, de um empate ali na prova objetiva, né, mas o fato é que eles corrigiram essa ilegalidade. Se eles não tivessem corrigido, muita gente teria direito de entrar na justiça para ver a sua redação corrigida. Chegamos agora no último capítulo aqui do nosso vídeo, na última etapa que nós vamos falar, que é a etapa de investigação social. Essa é uma etapa também bastante polêmica, principalmente por conta de que muita gente acaba tendo algum inquérito policial ou às vezes alguma ação criminal que não foi para frente, que foi arquivado, que você não foi condenado, você foi inocentado, enfim. E aí, por conta daquele registro ali, você acaba sendo eliminado na investigação social. Uma outra situação bastante engraçada que acontece às vezes é quando o candidato não tem problema nenhum, não tem registro nenhum de ocorrência, não tem inquéritos policiais, não tem ações criminais, mas, por exemplo, alguém da família, um irmão, tem passagem pela polícia, já foi condenado criminalmente, e aí o candidato é eliminado, sem direito ao contraditório e ampla defesa, sem direito de demonstrar para a banca que não teve nada a ver com aquele crime ali do parente, seja irmão, seja pai, mãe, enfim. Isso acontece várias vezes em vários concursos, tá? E é totalmente ilegal. Agora, uma das coisas mais difíceis de reverter, uma das eliminações mais difíceis de reverter na investigação social
é quando o candidato omite informações, tá? Isso é gravíssimo. Não importa se aquela informação ela não iria influenciar para te eliminar, não interessa. O simples fato de você ter omitido é causa para te eliminar. Mesmo que o fato que você omitiu não te levaria à reprovação, tá? Então é muito grave a omissão. E a polícia, né? Todas as polícias, não só a Polícia Federal, mas qualquer concurso público que exista a etapa de investigação social, eles são muito rigorosos em relação à omissão. Então, se você omitiu alguma coisa, isso é muito grave. O que eu recomendo para a etapa de investigação social, principalmente para aqueles candidatos que já tiveram algum inquérito, que já responderam qualquer tipo de processo, sindicância, que já foram demitidos por justa causa, ou que já tiveram qualquer denúncia contra si, que você contrate um advogado especialista em concursos públicos para te ajudar de forma preventiva, tá? Não deixe para contratar um advogado depois que você já foi reprovado na investigação social. Contrate de maneira preventiva para que a FIC seja preenchida da maneira mais correta possível, para que as provas que você tem para se defender contra contra a eventual eliminação já estejam produzidas, para que você já esteja preparado de modo que na fase do recurso administrativo mesmo, você já consiga reverter aquela eliminação, ou às vezes até mesmo durante a investigação social você já apresente todas as provas de maneira robusta para que você não seja eliminado na última fase, vamos dizer assim, né? Por mais que tenha um curso de formação, mas é a última fase ali que mais elimina, tá? Então, imagina só, você passou por todas essas etapas que eu falei aqui no vídeo, foi aprovado, e aí no finalzinho ali, você é eliminado, e às vezes por conta de uma bobeira, por conta de uma omissão, né, que você deveria ou poderia ter evitado se tivesse contratado um profissional especializado para poder te auxiliar. Eu tenho certeza, né, que seria um balde de água fria no seu sonho. Então, não faça isso com o seu sonho. Agora, se você está inscrito no concurso da Polícia Federal e ainda não baixou o meu e-book e ainda não entrou no meu grupo do WhatsApp, olha, eu não sei o que você está esperando, meu amigo. Entra agora, baixa aí, ó. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? O link para você baixar o e-book, tá? Você vai preencher um formulário e aí automaticamente você vai ser direcionado lá para o grupo, e lá na descrição do grupo tem o link do nosso e-book, tá? Entra lá no grupo, por quê? Porque eu vou publicar diversos outros vídeos aqui no YouTube de forma muito mais aprofundada sobre cada etapa, sobre eliminações mais recorrentes, tá? Farei análise aqui de eliminações e reversão de eliminações reais que aconteceram no último concurso, tá? E vou publicar tudo isso lá no grupo, tá? Além disso, vou fazer algumas lives com os candidatos e provavelmente até algumas chamadas, algumas salas fechadas ali no Google Meet para auxiliar os candidatos, e vou publicar tudo isso lá no grupo, tá? Então, é muito importante que você esteja lá no nosso grupo. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir o nosso vídeo e principalmente de se inscrever no nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, que eu, por exemplo, se você já tem receio de ser reprovado em alguma etapa, manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, beleza? Então é isso, não deixa de curtir o vídeo aí, se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima.